Beleza, pessoal? No vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês a Dynamic Impulse, ou Gmode, né? Ela tem a função no nosso CAD, aqui no caso do nosso projeto, no desenho, de estar apresentando ao lado do cursor as informações sobre o desenho, né? Comprimento, ângulo, isso vai te auxiliar na precisão do seu desenho, tá? Eu vou estar apresentando as funções dela, né? Mostrando onde ativar, a tecla de atalho, e vou estar fazendo também um pequeno exercício com vocês aqui. Vou fazer um desenho utilizando só a Dynamic Impulse, beleza? Então eu peço a vocês que pausem o vídeo e façam um desenho. É um desenho pequeno, onde eu vou estar trabalhando com ângulos, pequenas dimensões, tá? Beleza? Vou deixar esse vídeo, o vídeo não ficar muito grande, né? Eu vou já direto aqui para a tela do AutoCAD, né? Que eu estou no AutoCAD 2021 aqui. Eu tenho alguns vídeos, uma playlist falando sobre o AutoCAD. Valeu? Mas por enquanto é isso aí, vamos para o exercício e para as explicações sobre a Dynamic Impulse. Valeu, pessoal! Pessoal, aqui na barra de status aqui, né, nós temos aqui, ó, o Gmode, ou Dynamic Impulse, tá? Você pode estar ativando ele por aqui, pode ver que ele está ativo. Se eu clicar aqui e sair, quando eu ponho o cursor, ele está em off. Eu ponho aqui, ele marca que está ativo. Eu vou estar mostrando a função dele com o comando line. Ele vai me passar aqui todas as informações desse desenho. No caso aqui, vocês podem reparar que ele tá me passando a informação para me especificar o primeiro ponto. Como aqui na barra de comando, ele vai estar me mostrando também tudo que está na barra de comando aqui, tá? Eu venho aqui, ele está, aquela numeração ali, a coordenada cartesiana, a posição no espaço aqui, tá? Da origem, né? Deixa eu chegar aqui mais próximo aqui, porque essa origem aqui eu modifiquei, senão ela estaria em 0, 0, tá? 0 para x e 0 para y. Como esse desenho eu abri ele a partir da configuração do último trabalho, no último trabalho eu modifiquei ali, eu modifiquei de posição. Mas vamos lá. Especifique o first point, primeiro ponto, né? Eu vou especificar. Eu vou fazer uma linha aqui, ó, para cá, nesse sentido aqui. Ele me pergunta, ele já deixa ali, ó, ele vai me mostrando o tamanho da linha, tá vendo? Eu vou botar uma linha de 20. Só que eu não vou dar Enter. O que eu vou fazer? Vou pressionar Tab, que eu vou continuar com essa linha, construindo aqui o desenho. Agora ele me pergunta, pessoal, vocês podem ver que ela ficou travada ali em 20, ó. Por isso que eu peço a vocês que deixem aqui desmarcado, tanto o Orthomode como o Polar Trick, para que ela possa girar aqui livremente, ó. Essa linha, deixa eu diminuir um pouco o zoom, vai mostrar, ó. Eu tenho uma linha de 20, eu vou posicionar ela agora, a inclinação dela, de acordo com o ângulo que eu precisar. Aqui ele já está lá em 20, eu vou pôr aqui um pouco para cima e vou digitar o 45 ali. Quando eu der Enter, a minha linha, ela está em 45 graus, beleza? Aqui eu posso estar saindo do desenho, né? Vou dar cancelar, saindo da construção. E aqui está a minha linha, tá? Posso vir aqui, ó, para confirmar. Vou fazer uma linha a partir daqui, ó. Vou botar outra linha de 20. Vou dar Tab. Só que agora, qual é o ângulo que eu vou pôr para cá, pessoal? 0, né? Porque para cá é 0. Ah, por que 0? Porque ele vai contar os ângulos aqui no sentido anti-horário, positivamente aqui, tá? Por isso que eu sei que para cá é 0. Beleza? Vou sair aqui de novo, vou deixar a linha ali e vou dar uma olhada aqui, vou ver se realmente ele me pôs os 45 aqui. Selecione o arco, o Circle Align, né?
especificar o verso que eu quero, esse aqui e esse aqui. Eu quero que o meu ângulo parta daqui. Olha lá. 45 graus, tá? Ele fez a partir do plano aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Você pode estar utilizando o Dynamic Input para desenhar. Isso vai depender do cadista, né? Onde ele se sentir melhor para desenhar. Ou aqui, ó, ele pode estar com o Polar Track utilizando. Tem várias formas de você estar executando o seu desenho. Vai depender de você e da forma que você fizer melhor, se sentir melhor fazendo, tá? Isso eu gosto de deixar bem assim, nítido, porque não tem um padrão, tem que ser assim. Não, tem que ser assim. Agora, as cotas, as cores de linha, isso vai depender da empresa que você trabalhar. E de você, no caso, se você faz para você um trabalho seu, né? Como o seu trabalho, no final da conclusão dele, como ele vai se apresentar, né? A estética dele, no caso. Beleza, pessoal? Pessoal, eu posso também estar fazendo o meu desenho com o Dynamic Input utilizando as coordenadas relativas. Tá? Vou continuar com o line aqui, ó. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo a lista dos vídeos dessa playlist, né, de AutoCAD para iniciante. Ali eles vão ter acesso a um vídeo que eu falo sobre coordenada polar, coordenada absoluta, coordenada relativa, tá? Aí no caso aqui, eu cliquei aqui, pode ver que a linha está solta, né? O que acontece com a coordenada relativa? Eu vou utilizar as duas coordenadas cartesianas, x e y. No caso aqui eu vou pôr 20 também, vou utilizar 20, mas em vez de eu dar tab aqui, pressionar o tab, eu vou estar pressionando vírgula. O que aconteceu? Ele já travou aqui, a primeira que é x, né? E a minha próxima coordenada é em y. Tá? Eu venho aqui, ó, 20 também para y, aí eu posso estar dando enter. Olha o que aconteceu. Você pode ver que a linha inclinou. Por quê? Ela andou. Deixa eu sair aqui do comando para me explicar melhor. Ela andou, no caso aqui, 20 em x, nesse sentido, e subiu em y 20. Aí o encontro das duas foi aqui. Tá? Mas o comprimento dela aqui não foi de 20. 20 é esse comprimento aqui. Aqui eu estou fazendo o encontro das duas, que é a coordenada relativa. Tá? Eu posso estar utilizando assim também. O que acontece aqui? Sobre a coordenada relativa também. Deixa eu voltar aqui para o comando. Quando o Dynamic Input está ativo, não precisa de você pôr arroba. Tá? Porque se ele não estiver ativo, quando você não pôr arroba, ele vai ter como a origem, que é 0, 0, no plano espaço, no espaço aqui, né? No plano, cartesiano no caso, que é a área de trabalho. Ele tem a origem dele, tá? Nessa coordenada. Então, vocês fiquem ligados nisso. Você pode botar arroba aqui, como não. Não tem problema, com o Dynamic Input ativo. Se ele não estiver ativo, fiquem atentos a isso, tá? E outra coisa sobre ele, deixa eu sair aqui. Essa forma aqui, pessoal, porque as informações se apresentam aqui, ó. Vou puxar uma linha aqui. Eu posso estar configurando e modificando isso aqui. Só que o CAD ele já traz uma configuração padrão do Dynamic Input, ou de Molding, né? Você pode estar modificando? Você pode, mas só que ele traz uma forma melhor de você trabalhar com ele. Para você estar modificando aqui, deixa eu sair do comando. Você vai vir aqui, ó, em cima de Molding, né? Você vai clicar com o botão direito, ele vai abrir o Dynamic Input Setting. Você clica nele, ele vai estar abrindo essa janela aqui de informação para você. Dá para as configurações. Tá? O ponto de marcação do cursor, eu posso estar vendo, modificando, se eu entrar aqui nas configurações para você ver. Eu posso estar botando polar no formato de coordenada polar, posso pôr no cartesiano, absoluta, coordenada absoluta, tá?
a visibilidade dele. Tudo isso aqui eu posso estar modificando. Não vou modificar aqui porque eu trabalho já com ele assim, nesse padrão. Tá? As dimensões, você pode estar modificando as dimensões no plano, né, 2D. Nós vamos estar modificando essa parte aqui quando eu estiver explicando para vocês o desenho em 3D. Tá? Porque faz parte dessa série de vídeos. Ainda não fiz o vídeo, mas vou estar fazendo, porque eu tenho que explicar toda a parte, fazer os exercícios em 2D para depois, né? É um passinho de cada vez. Beleza, pessoal? Aqui eu posso estar modificando. Aqui, ó, a forma. Se eu clicar aqui, ó, você pode ver que eu posso estar modificando isso aqui. A forma como eu mudo as... Deixa eu deixar em 2 dimensões. Quando eu cliquei em Tab, né, que eu mudei para ângulo, esse formato aqui eu posso estar modificando aqui também. Tá? E Draft Appearance, né? Seria a aparência dele, o tamanho do cursor, a cor, o comprimento, a caixa de texto, tudo isso daqui eu posso estar modificando aqui. Beleza? Eu não vou modificar como eu expliquei. Eu gosto desse formato, dessa configuração. Às vezes eu mudo ali, eu vou me perder um pouco. Eu já padronizei o jeito de desenhar aqui no CAD. Como eu falei, não tem uma padrão de você, como você vai utilizar. A melhor forma para vocês. Beleza? Então, pessoal, para que esse vídeo não fique muito extenso, eu já vou estar fazendo com vocês aqui um exercício, né? Como eu disse no início do vídeo, peço a vocês que vocês parem, pausem o vídeo e façam também. Eu vou estar utilizando aqui o Gmode, ou Dynamic Input, a me estar executando esse exercício aqui, estar fazendo esse desenho aqui. Tranquilo? Então, vamos lá para o desenho. Deixa eu dar um pulo aqui na tela. Então, pessoal, já estou aqui com a minha tela dividida, tenho o desenho aqui de um lado, vou estar fazendo, né, o desenho aqui, utilizando o Dynamic Input aqui. Se você ainda não sabe como dividir essa tela, você dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que eu estou ensinando aqui, né? Nos primeiros vídeos lá, que eu venho aqui, faço toda essa configuração de divisão. Na viewport aqui, tá? To vertical, 2 telas verticais, beleza? Vou estar mexendo, senão o vídeo agora vai ficar muito extenso. Então vamos lá. A base que eu tenho aqui, pessoal, é uma linha de 50 de base. Ela tem uma inclinação aqui de 45 graus. Aqui de uma para outra com 90 graus, 45 aqui. E ela se encerra aqui com 45, né? É o que o desenho me informa. Eu posso estar fazendo de 2 formas, fazendo só esse lado aqui e copiando para cá. Mas eu vou fazer todo ele aqui, para a gente ter, né, mais tempo aí com a nossa Dynamic Input. Beleza? Então vamos lá. A galinha, ele vai estar me Specific First Point. Eu vou especificar aqui, do lado de cá. Está mais embaixo aqui. 50, que ela tem, né? Aí eu vou dar Tab, tá? Porque eu vou falar para ele qual é o ângulo que ela está, né? No nosso caso aqui é um ângulo de 0 graus. Ela vai estar na horizontal ali, ó. Tranquilo? Para cima, ela vai ter 25, né? 25, eu dou Tab de novo. Aí ele vai me perguntar, pode ver que ela está travada aqui. Ele vai me perguntar esse ângulo aqui, ó, pessoal. Bom, eu sei que para dentro aqui, essa linha ela tem 45. Como tudo aqui é 180, para cá ela vai ter, ó, 45, né? Eu vou tirar de 180, vai dar 135, correto? Você fica bom de matemática? Beleza? Se eu for descendo aqui, vocês vão ver, 135 vai ser essa inclinação dela aqui. Então eu posso pôr positivo, ela vai inclinar para lá. 135. Beleza? Eu dou Enter. De bola, né? Continuando. Uma linha de 25. Lembra, não é Enter, é Tab. Tab. Ela tem uma angulação aqui, ó, de 90 graus. Se isso aqui é 90 graus, eu divido no meio aqui. Aqui ela está subindo 45, tá, pessoal? Isso aí, então, a partir de 0 aqui ela vai me subir aqui, ó, 45. Eu posso pôr 45 aqui.
Porque eu fiz isso aqui, ó. Partindo daqui, deixa eu sair desse comando aqui e mostrar uma coisa para vocês. Onde eu parti disso daqui? Ele me falou que esse ângulo aqui todo tem 90 graus. Eu dividi esse ângulo no meio, numa linha horizontal. Então aqui tem que ter 45, tá? São pequenas sacadas da geometria que com a prática vocês vão pegar. Eu venho aqui, continuo meu desenho. Aí eu vou fazer outra linha de 50, sabe? Mas agora, pessoal, 180 graus, porque ela está daqui para cá, ó, nesse sentido para cá, ó, tá? 180 graus, dou Enter, ó. Ela já... Outra parte interessante aqui, se eu vier por aqui, ó, eu posso digitar 45. Ó, pode ver lá que o ângulo tá. Ou eu faço todo o trajeto. Aqui tem 360. Você faz 360 menos 45, que é essa abertura, ele tem que bater aqui. Só que eu vou vir direto por aqui, para facilitar, tá? Eu vou botar aqui, eu sei que o tamanho dela é 25, tab. Presta atenção, que eu passei da linha horizontal aqui, ela zera aqui, ó. Aqui ela vai positivamente, aqui, ó. Para cá, ó. Ela vai descer também, tá? Isso aí. Digitei 45, Enter, tá ela ali. Tranquilo? Aí eu tenho essa linha aqui agora. Tá, mas agora eu tenho que me ligar. Eu preciso pôr o ângulo aqui? Não. Eu posso vir aqui, ó, em Closed, ou venho aqui só no final dela aqui e clico aqui. Pronto. Cancelar. Aí está o meu desenho pronto, tá? Eu vou estar cotando ele. Fazer as cotas de ângulo aqui logo. Reparem que eu só dou o Enter, ele volta com o comando. Beleza? Como eu disse, ele é um desenho isométrico, eu vou pôr as cotas de um lado só. Eu poderia ter feito esse desenho só de um lado e refletido ele, né? Eu venho aqui nesse comando aqui, ó, o Mirror, e só faço uma cópia, eu rebato o desenho. Isso aqui é para otimizar o trabalho, mas como aqui, no caso, eu estou passando para vocês os comandos, entendeu? Então, e a última cota aqui. $50. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi isso aí, sobre o Dynamic Input, né, ou Gmode. Se vocês gostaram do vídeo, se ajudou vocês, peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, dê uma força aí pro Betão aí, beleza? E eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, nesse vídeo, alguns links de cursos de AutoCAD, onde você pode estar clicando nesses links e ele vai estar direcionando vocês para a escola. Entendeu? São várias escolas, vários cursos, onde vocês possam estar fazendo um curso, né? Tem várias formas de pagamento, vários preços, o que vocês se identificarem melhor, né? Então eu vou estar deixando ali. Vou estar deixando também na descrição do vídeo a playlist com todos os vídeos anteriores sobre CAD para iniciante, tá? O nome vem assim, CAD para iniciante, mas só que eu vou chegar lá até o avançado 3D, tá? Beleza?
É isso aí. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo aí, galera. Um abraço. Valeu.